Gente, então vamos lá. Eu fiquei de dar uma resposta ao escritório, né, sobre as principais causas de pedir na Justiça do Trabalho para que se prepare para um atendimento a um cliente trabalhista. Às vezes quem vai fazer o atendimento não é um advogado trabalhista. Então é bom que ele tenha uma familiaridade com o assunto, né? Então eu fiz uma pesquisa aqui na pesquisa Justiça em Números, que é um relatório do CNJ, fui lá, Justiça do Trabalho, TRT 14. Então o que eu vou passar aqui são os principais pedidos na Justiça do Trabalho do TRT 14, Rondônia Acre. Muda um pouco a nível nacional? Pouquíssimo. Basicamente muda a sequência, a ordem. São muitos pedidos, tá? Mas eu trouxe só os principais mesmo. Muda somente a ordem. Talvez um que entre a nível nacional não consta a nível de TRT 14. Então vamos lá, qual é a ideia? A ideia é, então, apresentar, saber que muito provavelmente um cliente trabalhista vai chegar com uma dessas demandas, mesmo que ele não traga diretamente, mas vai envolver. Então entender quais são esses conceitos, tá? Quando a gente recebe um cliente trabalhista, um dos principais carros-chefes hoje é a rescisão indireta do contrato de trabalho. O que é a rescisão indireta do contrato de trabalho? É quando a empresa comete uma falta grave, né? Uma falta grave do empregador, a justa causa do empregador, que o pessoal chama. Então, dá razão ao funcionário a entrar na justiça para considerar como se ele tivesse sido demitido sem justa causa e ter acesso a todas as verbas trabalhistas como se tivesse sido demitido sem justa causa. É muito útil quando o funcionário já não aguenta mais o ambiente da empresa e a gente detecta na entrevista que a empresa cometeu uma dessas faltas graves, então o funcionário pode sair da empresa, pode pedir demissão do jeito correto, seguindo o procedimento correto, e depois na justiça reaver esses direitos rescisórios completos, tá? Isso aqui consta, não é o primeiro, mas no TRT 14, mas consta que é rescisão indireta do contrato de trabalho. Então é quando a empresa comete uma falta grave, vai estar previsto na CLT quais são essas faltas graves. Por que eu falei da falta grave? Porque uma das primeiras perguntas que a gente faz ao cliente da advocacia é como está o seu FGTS? Puxa aí seu extrato do FGTS. Estão com todas as verbas, todos os meses do FGTS recolhidos, depositados? Quase sempre não está. Quase sempre, na minha experiência de colegas, tem falhas. FGTS não é simulado, mas já é pacífico no TST. A falha no depósito do FGTS dá razão à justa causa. Então, quando a gente vê que o FGTS do nosso cliente não está devidamente recolhido, já é muito caminho andado para justa causa, então facilita muito as coisas para ter acesso a todas as verbas decisórias. Então, vai se perguntar como é que está seu FGTS. Não estando recolhido, a rescisão indireta vai ser certamente uma tese do processo, tá? Então a gente já entendeu, FGTS, também a discussão de FGTS consta aqui, rescisão indireta e FGTS. Também tem outro assunto aqui que é muito recorrente e que a nível estadual, Rondônia e Acre, na verdade, TRT 14, é o principal. É o primeiro, está no topo aqui de novas ações só em 2024 até o momento. Na verdade é 2023, se eu não estou enganado. Não me recordo muito bem se é 23 ou é 24 parcial. Mas acho que é 24 parcial. Multa de 40% do FGTS. Está no topo. A maior discussão no processo trabalhista é multa do FGTS, de 40% do FGTS. Que multa é essa? Quando há rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregador, demissão sem justa causa. O empregador tem que depositar 40% sobre o FGTS, sobre o saldo do FGTS na conta vinculada do empregado para que ele tenha acesso a essa multa. E mais, não é somente o que está depositado, porque eu acabei de falar que o depósito do FGTS quase sempre é errado, né? É sobre o que está depositado e o que deveria estar. Então vai se calcular tudo o que deveria constar de depósito do FGTS e aplicar a multa de 40%. É o principal pedido no TRT 14. Então é porque muito recorrentemente não é paga essa multa na rescisão. O que mais a gente pode ter aqui? Férias proporcionais, que também é, no caso de rescisão, a maioria você vai ver que é verba rescisória. Férias proporcionais, que é em caso de rescisão, né? Quando ainda não adquiriu o período de férias, 12 meses, não completou o período aquisitivo de férias, a empresa demitiu sem justa causa, o funcionário tem direito às férias proporcionais dele. Ah, nesse período aquisitivo eu trabalhei 8 meses, não completei 12 meses. A gente sabe que as férias é a cada 12 meses. Mas se for demitido sem justa causa,
8 meses, 6 meses, 7 meses, 10 meses, então completou 12. O funcionário tem direito às férias proporcionais desse período. Então é mais uma pergunta a ser feita. Você recebeu, me dá aqui o seu termo de rescisão do contrato de trabalho. Se tiver, porque às vezes é um contrato de trabalho informal. Se é informal, não tem o termo de rescisão. E se é informal, certamente a empresa não vai pagar as verbas rescisórias que deveriam pagar. Porque é informal o contrato de trabalho. Então a gente verifica a formalidade do contrato de trabalho, como anda a FGTS depositado. A empresa só vai depositar FGTS se carteira for assinada. Sem carteira assinada não tem FGTS. Então está tudo conectado. Então a gente vê as férias proporcionais, se foram pagas na rescisão, se foram pagas, ok. Se não, entra nos pedidos. 13º proporcional, é a mesma lógica das férias proporcionais, né? Trabalhou até o mês 7 desse ano, foi demitido sem justa causa. Ele tem direito a 7 meses referentes ao 13º, né? Vai pegar o 13º, divide por 12, multiplica pelos meses trabalhados naquele ano. 7, 6, 5 e vê o direito que ele teria. As verbas rescisórias, que muito raramente se vê uma empresa pagando verba rescisória tão redondinha, perfeita, sem falha, quase sempre tem erro. Às vezes erro proposital da empresa, às vezes erro por falta de uma boa contabilidade também, tá? Então vai olhar, fazer o cálculo direitinho das verbas rescisórias. Você pegar todos os dados do contrato de trabalho, né? Começou a trabalhar quando? Foi até quando? Qual era o salário? Qual era o cargo? Tinha adicional de salubridade? Tinha adicional de periculosidade? Fazia horas extras? Sondar tudo para se calcular de quanto seriam essas verbas rescisórias e vai saber se a empresa pagou corretamente ou não. Está aqui, dentro dos principais pedidos no TRT-14. Então significa que muito comumente, como até em sala de aula eu falo, não se paga as verbas rescisórias tão redondinhas, né? O aviso prévio é muito interessante, porque as pessoas colocam na cabeça que o aviso prévio é de 30 dias. E as empresas geralmente só pagam 30 dias de aviso prévio. Mas a cada novo ano completado, o funcionário tem direito a mais 3 dias de aviso prévio. Primeiro ano, 30 dias. Essa é a regra que todo mundo conhece. Completou um ano de trabalho, mais 3 dias. Completou 2 anos de trabalho, mais 3 dias. E assim vai a cada novo ano, adicionando 3 dias. Não pode passar de 90 dias o total. Então, a gente percebe o quê? Que o aviso prévio nem sempre vai ser um mês de salário. Pode ser um mês mais alguns dias, ou até 3 meses, né? 90 dias. Essa é uma regra trabalhista que as empresas normalmente não cumprem tão à risca assim. Tá? A gente tem algumas multas processuais aqui no meio, não vem ao caso agora. Indenização por dano moral, que no direito do trabalho a gente chama dano extrapatrimonial, é muito comum. Cara, a gente está numa época que se fala muito em burnout, né? Burnout, burnout. E a gente fala muito de assédio moral, até assédio sexual no ambiente de trabalho, tratamentos inadequados ao empregado. É muito comum. Então é uma forma também, é um dos principais pedidos no TRT-14. Ou seja, vai entrevistar o seu cliente trabalhista, pergunta, sonda ali com delicadeza como é que ele era tratado, se ele era tratado de uma forma grosseira, quais eram as palavras dirigidas a ele, em público, frente aos colegas, como ele era tratado, tem que sondar de uma maneira que não o constranja, né? Não venha constranger ele, mas para saber se existe a configuração do dano moral ou extrapatrimonial. Rescisão indireta, a gente já abordou. Sempre que a empresa não cumprir com as obrigações contratuais, cabe rescisão indireta, inclusive no bem-estar, na saúde do ambiente de trabalho. O meio ambiente de trabalho, assim que a gente fala mesmo, o meio ambiente de trabalho saudável é obrigação contratual da empresa. Então, se ela tem um ambiente de trabalho insalubre e não paga a insalubridade, ou se essa insalubridade é exagerada, inadmissível, aí a gente está falando de um ambiente físico, né? Gera um descumprimento de uma cláusula contratual embutida em todo o contrato de trabalho, que é o meio ambiente saudável. Mas não é só a saúde física, a saúde emocional e psicológica também entra. Um ambiente de trabalho em que todos os funcionários são perseguidos, são assediados, é um ambiente de trabalho prejudicial à saúde do trabalhador. Então também gera rescisão indireta. Saldo de salário, a gente vai ver ali quantos dias o empregado trabalhou no último mês de contrato de trabalho, de emprego. Trabalhou 10 dias, tem que receber 10 dias de salário. 3 dias, receber 3 dias de salário. Também é muito comum se ver a verba rescisória não contemplando isso. Então a gente tem aí também uma das principais causas de pedidos na Justiça do Trabalho. E, deixa eu ver, por fim aqui a gente... Por fim não, vou trazer mais 2. 3.
Adicional de insalubridade, isso é tranquilo, né? Trabalhava em situação insalubre, aí tem que ter, dentro do processo vai ter a perícia para detectar essa insalubridade e o grau dela. Tem que ter o adicional. Se não pagava, muito normalmente não se paga. É um dos grandes pedidos da Justiça do Trabalho aqui. A indenização do terço de férias. A empresa tem que pagar as férias dentro das regras constitucionais das férias, das regras da CLT. Tem que pagar um terço a mais do salário. Não é só o salário nas férias, é salário mais um terço. Pagou esse um terço? Quando recebeu esse um terço? Só quando voltou das férias? Está errado. O valor das férias tem que ser pago até 2 dias antes de iniciar as férias. Então, se pagou só quando voltou, já está errado, já gera um dano, já gera uma indenização. Agora sim, por fim, o próprio reconhecimento da relação de emprego. Mencionei no início do vídeo que muitas relações de emprego são informais. Às vezes até tem o contrato de prestação de serviço, mas dentro da Justiça do Trabalho, se a gente reconhecer que existiam a presença dos 5 ou 6, dependendo do doutrinador, requisitos da relação de emprego, nem importa se tem um contrato de prestação de serviço. É relação de emprego, tem que ter carteira de trabalho assinada. Pior ainda, se não tem nenhum documento, né? Não tem nenhum contrato de prestação de serviço, é só um contrato verbal mesmo. Mas era um emprego como todo outro. Então é um dos grandes pedidos também, reconhecimento do vínculo da relação de emprego. Então a gente tem uma estrutura dentro de um processo que a gente parte das teses maiores, indo para as teses menores por dependência. Se era um contrato verbal e os requisitos estavam presentes, pedir primeiro o quê? Reconhecimento do vínculo de emprego. Para depois o juiz definir que existiu o vínculo de emprego e deve ser assinada a carteira retroativamente, pedir todas as verbas rescisórias que deveriam ter sido pagas e recolhidas durante toda a relação de emprego. Aí a gente sanou a relação de emprego, reconheceu e foi condenado a pagar todas as verbas da relação de emprego. Depois a gente vem tratar sobre o quê? Rescisão indireta do contrato de trabalho, para que falar ao juiz assim, agora que o senhor reconheceu o vínculo de emprego, condenou a empresa a pagar todas as verbas, INSS, FGTS, férias, tudo, durante essa relação de emprego, agora vamos desconstituir essa relação de emprego porque ela não existe mais. E o meio que a gente vai desconstituir é a rescisão indireta do contrato de trabalho. Porque a empresa fez o quê? Descumpriu uma obrigação contratual, que é das maiores. Qual é a obrigação contratual? Assinar a carteira de trabalho. Não assinou carteira de trabalho, pronto, já descumpriu a obrigação contratual. Primeiro a gente pede reconhecimento do vínculo, pagar todas as verbas que deveriam ser pagas durante a relação de emprego, e agora a gente vai tratar da desconstituição desse vínculo de emprego da maneira correta. Rescisão indireta, sendo reconhecida a rescisão indireta, agora a gente vai pedir todas as verbas rescisórias descritivamente, todas detalhadas. Então a gente começa reconhecimento do vínculo, resolver as verbas da relação de emprego, encerrar o vínculo e pagar as verbas rescisórias. Essa é a lógica que a gente tem que analisar desde a entrevista com o funcionário. Tá? Mas sabendo, você assinou carteira, você recebeu férias, quando recebeu férias, quanto foi as férias, como era o ambiente em que você trabalhava, como você era tratado, sondar tudo isso, e essas são as principais teses no TRT 14. Tem mais um bocado, mas essas são as principais. Valeu!